nem institucional, e nem coisa nenhuma desse tipo, e nem posicional. Esses são os anciãos, essa é a posição deles. E porque eles têm essa posição, então eles exercem governo sobre a Assembleia. Não. Se não houver realidade espiritual, se esses irmãos não têm sido dotados pelo Espírito de Deus, transformados por Ele, não têm tido vidas que contêm realidade espiritual suficiente para que possa apontar um caminho, traçar um rumo, discernir o Espírito e o tempo, reconhecer a mente presente do Senhor, como nós falamos, isso é profecia, o falar do Senhor. Então, qual é a finalidade dessa pessoa? Um governo posicional, estrutural, organizacional, institucional. O que isso significa? Olha a história da igreja deles. Então, repetindo, em uma condição degradada, que é o contexto das 7 igrejas, o que o Espírito Santo faz? O que o Senhor faz em primeiro lugar, já que essas cartas são dele, porque é o Senhor glorificado que se revelou a João e disse: o que vês, escreve e envia às 7 igrejas. Então são cartas do Senhor Jesus glorificado às igrejas, dizendo: o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que importante isso, e que então relevante é que aqueles que têm tido pela graça de Deus essa vocação por caráter, por chamado, tudo que implica uma vocação para esse assunto do governo da igreja, então respondam com esse panorama em vista. Se a realidade espiritual for perdida, especialmente na vida de irmãos, e aqui podemos até incluir irmãos mais velhos, o que será do testemunho de Deus naquela Assembleia? E de novo então, em uma condição degradada, o que o Senhor fará? Qual é a alternativa que o Senhor tem? A primeira: abandonar suas assembleias. Essa é uma primeira alternativa. Mas irmãos, Cristo amou a sua igreja, esse mesmo se entregou. O coração do nosso Senhor é profundamente longânimo e compassivo. Ele nos aguarda mais do que nós imaginamos. Mas, queridos irmãos, quando nós ouvimos essa expressão para a Assembleia de Éfeso, era tão contundente, você não acha? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Sabe, meus irmãos, nós vivemos dias, você sabe, em que de modo geral Deus tem sido apresentado como um grande Papai Noel do céu. Mas nós precisamos tirar isso da nossa mentalidade. Ele é um maravilhoso, sublime, amoroso, gentil e todo compassivo Senhor. Mas também, Ele é aquele que tem na sua boca uma espada afiada de 2 gumes. E que também tem olhos como chama de fogo. Salmo 26 diz: tu, Senhor, és aquele que prova as mentes e os corações. Não é? Ele é aquele que tem pés como bronze polido. Pés fala exatamente de testemunho, aquilo que toca a terra. Pés é uma figura linda na Bíblia dos vencedores, de um remanescente fiel. Ele tem pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. Então isso é tão necessário para que realmente aquilo que toca a realidade espiritual seja recuperado na casa de Deus. Então, esse mensageiro, ao que me parece, esse anjo ou esse mensageiro, é exatamente aquele que tem ouvidos. Então nós voltamos a Apocalipse 2,17. O Espírito, graças a Deus, é Ele quem em primeiro lugar geme. Agora também graças a Deus, e a noiva. Porque esse gemido do Espírito é ecoado no coração da noiva, daqueles que esperam o Senhor, que amam o Senhor, que aguardam pelo Senhor. Então os dois são um, o Espírito e a noiva, ambos juntos, em uníssono, eles dizem: vem. Mas não terminou aí, não é? Então temos a próxima frase: e aquele
que ouve. E ele não está discriminado ali. Quem é? É aquele que ouve. Queremos estar entre aqueles que ouvem. Então aquele que ouve também diga: vem. Bendito seja o Senhor. E são esses, meus amados irmãos, os dias que nós estamos vivendo. Será que no nosso coração tem havido consistente? Primeiro, consistente. Segundo, persistente Maranata? Ou será que é um Maranata que dúbio, que também diz: espera mais um pouquinho, tenho um curso para concluir, tenho uma esposa que está me aguardando, tenho um marido que está assim, tenho uma viagem que quero fazer, tenho um projeto que está indo, etc, e etc, né? Ou será que realmente o nosso coração é inteiro quando diz: vem, Maranata, vem, Senhor Jesus? Então aquele que ouve, diga: vem. Vamos seguir um pouco mais. Algo que pode nos ajudar. Quais são então as características desses mensageiros? Se o mensageiro é aquele que ouve, e guarde isso, pense, faça a sua meditação pessoal. Se estou correto em afirmar que esse mensageiro, que é aquele que ouve, é chamado nessas cartas de vencedores, então nós já temos o princípio dos vencedores aqui. Quem são os vencedores? Acho que você já ouviu muita gente perguntar isso, não é? Já ouvi essa pergunta muitas vezes. Quem são os vencedores? Aí está a resposta: são aqueles que ouvem o que o Espírito tem dito às igrejas. E é claro, respondem, né? Tem respondido aquilo que tem ouvido. Antes de falar um pouquinho sobre o que eu disse aí, quais são as características dos mensageiros? Escute isso aqui. A parábola do semeador é registrada 3 vezes nos evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas. E Lucas em especial, no capítulo 8, se você quiser conferir, Lucas 8:15, ele usa um termo que é só de Lucas, só ele usa, e é muito especial no sentido do que estamos falando. Então gostaria de pensá-lo aqui. Primeiro, abra por favor Lucas 8 aí, e localiza a parábola do semeador. E você vai ver que a ênfase nessa parábola, ouça com atenção, é exatamente essa que estamos dando até aqui, é o ouvir, em toda a parábola. Então ele vai dizer: aquela semente que cai à beira do caminho são aqueles que ouvem, certo? Mas então a semente caiu em um solo pisado, e vem o maligno e lhes arrebata do coração. Lucas capítulo 8, parábola do semeador. E então ele vai dizer: aqui caiu entre os espinhos, ou primeiro no solo pedregoso, de novo, são aqueles que ouvem, olhe bem, mas então o solo é raso, muita alegria, que maravilha, que estudo, que palavra, que reunião, né? Expressões que nós ouvimos muito, mas, e graças a Deus se isso é assim, né? Mas não basta, porque o falar do Senhor precisa encontrar um solo mais profundo, mas esse solo é pedregoso. Então aquele que ouviu, ele ouviu, mas a semente brotou e tem raiz curta, de curta duração, vai dizer. Ele vindo as aflições, as perseguições por causa da palavra, ele logo se escandaliza, porque sua raiz é pequena. Olha que profunda exortação. Mas ele ouviu, não é? Ouviu, até certo ponto, ouviu de certa maneira. Depois ele cita os espinhos também, grande exortação. A palavra é de novo ouvida, ela cai entre os espinhos, ela produz, certo? Mas então tem um detalhe citado pelos evangelistas aí, e impressionante. Vai dizer assim: os seus frutos não chegam a amadurecer. Que frase! Lançou raiz, conseguiu até crescer no meio de espinhos, mas frutos não amadureceram. Está muito claro. Uma vida que foi até um ponto, mas não conseguiu avançar para uma maturidade espiritual, do conhecimento de Deus, os propósitos de Deus, os caminhos de Deus, um discernimento mais claro, não é? E que são os espinhos? Coisas que estão aí nos afligindo todos os dias: cuidados do mundo, fascinação das riquezas, deleites
da vida.